Esse ano entrou em vigor a resolução da SUSEP que determina que o corretor deve abrir a comissão para o cliente, ou seja, o corretor deve deixar claro para o cliente, para o segurado, quanto ele está sendo remunerado naquela apólice. Polêmicas à parte, eu acho um absurdo, eu acho certo, enfim, não interessa. É um fato, é um fato. Eu não venho aqui para dar minha opinião, para discutir a respeito. Não adianta a gente discutir, não adianta dar minha opinião, não adianta ser a favor ou ser contra. Não adianta você ser a favor ou ser contra. Esse é um fato e com fatos a gente precisa aprender a lidar com eles. Não tem como ir contra eles, né? Não tem como negar a existência deles. Não, eu tenho de cumprir. E por isso que eu tô gravando esse vídeo para você. Se você não cumprir, você pode ser multado. Então você precisa cumprir a resolução da SUSEP. Você vai mostrar para o seu cliente quanto que você ganha de comissão. Ah, em que momento, Tabata? No momento da emissão da pólice, na resolução fala que é no momento da negociação. Então, quando você mandar a proposta para ele, as propostas, você já coloca lá o seu percentual, 20%, 30%, 10%, enfim, o percentual que você está sendo remunerado de comissão. A resolução diz que se houver descumprimento, o corretor pode ser multado. Tabata, eu tenho uma pólice de RC profissional. Cobre essa multa porque tem uma cobertura lá de multas causadas a terceiros. Será que é isso daí? Então, se eu sofrer essa penalidade, o meu seguro que vai pagar? Nada disso. Nenhum seguro, presta atenção nisso, nenhum seguro cobre multa causada ao próprio segurado, tá? Aqui, essa multa, nenhum seguro de RC profissional, né? Essa multa seria aplicada ao próprio corretor, à própria corretora que não atendeu a resolução, descumpriu a resolução, não informou o cliente sobre a comissão que ele está ganhando e ele vai sofrer a multa. Essa multa que tem no seguro de responsabilidade civil profissional e que pouquíssimas seguradoras oferecem é para quando você causa uma multa a terceiros. Então, por exemplo, você na sua corretora, você foi contratado para fazer uma pólice, né, junto a uma seguradora, para um cliente seu que ele precisa atender um contrato lá. Ele fechou um contrato com uma multinacional, essa multinacional falou para ele: aqui, meu filho, eu preciso desse seguro de RC com essas coberturas para você poder prestar o contrato para mim. E se você descumprir alguma cláusula contratual, você vai pagar uma multa, sei lá, de 100 mil reais. Beleza, ele procura você e você vai atrás da seguradora para atender ao seguro que ele precisa apresentar com as coberturas ali relacionadas. Você não observa as coberturas e deixa passar 3. E aí tem um sinistro quando o contratante dele vai usar a pólice, né, que exigiu a pólice não tem essas coberturas. E ele, além de pagar, sofre uma multa. A culpa é de quem? Você não observou as coberturas ali. Então, se você tiver essa cobertura, quem foi multado foi o seu cliente. Mas por que ele foi multado? Porque você não observou as coberturas que ele precisava ter na pólice dele. As seguradoras que cobrem multas causadas a terceiros, é essa situação de multa que ela está cobrindo. E não a multa aplicada ao corretor que descumpriu alguma coisa. Se você descumprir alguma coisa e for multado, você vai pagar do seu bolso e não tem como você contratar um seguro para se proteger disso. Então, o que eu recomendo? Que você coloque sim a comissão nas propostas que você já mandar, coloque lá o percentual. E se o cliente questionar, peraí, você ganha 20%? Sim, eu ganho 20%. Quando você contrata um advogado, você não paga um percentual? Quando você vai ao médico, você não paga consulta? Ou é pelo plano de saúde, aí você paga o plano de saúde? Ou é pelo SUS, mas o médico recebe do governo? Ninguém trabalha de graça. Eu também não. Se eu tô contratando uma pólice para você, eu tenho de ser remunerado. Beleza? Essa é a minha remuneração. E não precisa ter medo dessa remuneração, de avisar o cliente: ai meu Deus, se ele souber quanto eu ganho, ele não vai querer contratar comigo. Depende muito do seu trabalho. Se você faz uma gestão de risco, se você explica as coberturas, se você entende o que ele precisa, qual é o perfil dele, e você aponta: ah, você viaja bastante, poxa, então é bacana você ter um guincho com uma quilometragem maior. Olha, o seu carro é importado, então quando tem um sinistro de perda parcial, costuma faltar peça, o carro demora muito para ser reparado. Vamos contratar aqui com essa seguradora que tem um carro reserva de 30 dias, porque 7 dias ou 15 dias não vai ser o suficiente. Então, esse tipo de consultoria que você presta, o cliente vai perceber. Agora, se você simplesmente fala: olha, a seguradora A é 2.000, a seguradora B é 1.500 e a seguradora C é 3.000. E a franquia da B aqui tá melhor. E aí, você vai fechar qual? Esse tipo de cliente, se você só vende preço, se você não agrega nada na sua consultoria, é só preço,
provavelmente ele vai procurar um corretor que cobre menos comissão, porque ele está procurando o preço, ele não está vendo diferença. Para ele é só, na cabeça do segurado, nem tá errado, porque ele acha que contratar o seguro é contratar o que tem o menor prêmio e a menor franquia. Se você não mostrar para ele que tem diferenças, que você precisa fazer uma escolha, né, de qual seguro, quais são as coberturas, quais são as assistências mais adequadas de acordo com o perfil dele, ele não vai entender que isso seria necessário. Você nunca falou para ele. Agora, se você é esse tipo de pessoa, fica tranquilo. Ele vai entender. Ele vai entender. E se ele não entender, vai com Deus, meu filho. Vai, procura o mais barato lá e contrata de quem não tá ganhando nada. Porque esse tipo de gente só dá trabalho. Quando tiver sinistro, vai ser o que vai exigir que você atenda o telefone 4h30 da manhã, que vai ficar puto porque você não indicou alguém, não foi atrás do guincho para ele, porque você não atendeu a ligação de madrugada. Então, esse cliente sai fora dele, sai fora. O cliente que não valoriza o seu trabalho não merece o seu trabalho. Deixa ele ir com outro. E se você trabalha dessa forma, né? Poxa, Tabata, eu só apresentava prêmio, né? Preciso rever, sim, comece a rever. Comece a agregar valor, entenda o risco do seu cliente, porque o seu papel não é procurar o mais barato, o seu papel é procurar qual o seguro que atende melhor o risco dele. E no automóvel a concorrência está complicada, realmente tem seguradora que está vendendo agora pela internet. A SUSEP no final do ano passado autorizou algumas seguradoras a comercializarem 100% online, fazer a gestão de sinistro 100% online, 100% digital, que é claro que vai reduzir custo, porque nós temos menos pessoas envolvidas no processo, é tudo automatizado. Então, de fato, vai ficar difícil você concorrer, né, com esse sistema novo de comercialização. O cliente vai falar, poxa, aqui no site tá R$1.500, você tá cobrando R$2.000 e sua comissão é 20%. Então, tira a sua comissão que chega quase no valor que tá no site. Pode ser que você se depare com essa situação. Então, por isso que eu recomendo que você comece a rever o portfólio de produtos que você trabalha na sua corretora, para não ficar refém dessa situação. Os seguros de responsabilidade, o cliente não consegue contratar sozinho. O RC profissional, por exemplo, quantos médicos, dentistas, contadores, advogados, agências de viagem, você conhece engenheiros, arquitetos, e que nem sabe que existe um seguro. E eles precisam de você para contratar essa pólice, eles precisam de você para entender o risco e precisam de você para contratar o seguro para se proteger desse risco. E aí, nesse perfil de cliente, você foi lá, apresentou o risco para ele, mostrou que é importante ter o seguro e tal. Você acha que esse perfil de cliente vai ficar procurando? Ah, mas peraí, você tá ganhando aqui R$500 na minha pólice? É o padrão de remuneração. Então fica aí, seja processado. Brincadeira, né? Mas nesse perfil, dificilmente você vai ser questionado, tá? Porque é outro estilo, é outra consultoria, é outro perfil de cliente. Eu falo por mim, todo mundo sabe quanto eu ganho. Se você quiser contratar o Venda Seguro, e recomendo que você faça para aprender a vender os seguros de responsabilidade, você sabe lá qual que é o valor que eu ganho. Qual é o valor do serviço? Você não sabe qual que é a minha margem, né? Porque ali envolve vários custos, hospedagem, desenvolvimento dos vídeos, do material e etc. Mas você sabe quanto você está pagando para me contratar. Então, qual o problema do seu cliente saber quanto ele está te pagando para você intermediar a contratação do seguro? Ué, tá achando caro, vai contratar sozinho. Vai tentar contratar pela internet. O objetivo desse vídeo é alertá-lo que sim, você deve informar para o cliente o quanto você está sendo remunerado nessa comissão e não, você não estará protegido no seguro de RC profissional se você sofrer essa multa.